Oi, gente, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola em Casa. E hoje a nossa aula vai ser sobre as diversas formas das artes visuais. E eu espero que vocês tenham feito o desafio da semana passada, da aula passada, e hoje vamos viajar nesse mundo aí de diversas formas de artes visuais. Então, vamos observar algumas formas das artes visuais. Aqui está a primeira desenho. Então, algum conceito sobre isso. O desenho tem como um processo de resultado artístico fundamental como meio para registrar a primeira ideia de qualquer obra de artes. Então, esse primeiro desenho aqui é feito de açúcar. Então, o pintor ou o artista pegou açúcar e desenhou essa obra de arte aí. E o segundo desenho é de lápis, né? E ele desenhou aí essa obra que se chama Paloma, né? Do Pablo Picasso. E aí tem duas formas de desenho, um com açúcar, que aí, e o outro com grafite. Então tem uma do modo tradicional e outra não tradicional. Outra aí é a história dos em quadrinhos. Então algum conceito de história de quadrinho. Tem um desenho combinado com textos com base para a técnica. Dessa forma, a expressão artista desenvolve a narrativa de quê? De sequências, continuidade de movimento. Então, o quadrinho tem essa continuidade de movimentos. Isso também é um tipo de artes visuais e está encaixado aí. A primeira aqui é uma moça sentada, é uma super-heroína, e a outra ali é a Turma da Mônica em quadrinhos. Outro tipo de artes visuais é a pintura. Então, o conceito de pintura, né? A pintura é a técnica de empregar pigmentos em uma superfície, né, para colori-la, dando-lhe matrizes de tons, texturas, mais especificamente, a arte de pintar numa superfície como papel, tela ou parede. Então, ela tem aí, aqui está numa tela, essa obra de arte. Também pode ser em parede, ou em caixa de papelão, ou em caixa de ovos, como vocês viram. Então, tudo isso. Aí aqui é outra tela de pintura. Então, vamos lá. Aqui é a escultura. Então, manifestação que explora a criação de formas tridimensionais, complementando de largura, altura, né, ou espessura. As primeiras formas surgiram na pré-história. As matérias de barro, cozido de pedras, marfins, metais, ceras e plástico. Então, as primeiras formas de esculturas surgiram lá na pré-história, lá atrás, antes de Cristo. Então, aqui tem duas formas aqui. A primeira é uma representação de um coqueiro com várias aqui de metal, e a outra aqui é aço com carbono. Então, são duas esculturas que podemos ver. A segunda é colagem. Então, toda a representação plástica conseguindo pela união ou aplicações de desenhos materiais colocados em uma superfície. Essa técnica aí, você pega a imagem ou várias imagens, você recorta e sai colando na superfície. Então, aí é uma arte de colagem. Então, ela é feita um quebra-cabeça. Ela vai montando a imagem, colando. Então, outra expressão de artes visuais. E aqui tem essa também, que são vários quadradinhos, se vocês observarem, são vários quadradinhos cortados, que deu esse efeito aí dessa obra de arte. É quase feito um quebra-cabeça. A outra aqui é a fotografia. Então, fotografia, professor, é um tipo de arte? Sim, Chaminézinho. Você aí em casa sabe também que fotografia é outro tipo de obra de arte. Então, por definição, a fotografia é a técnica de criação de imagens
por meio de exposição luminosa, fixando esta é uma superfície visível. Então, a partir desse momento, quando você tira a foto, ele faz todo esse trabalho para sair a imagem. Então, a fotografia é uma delas. Aqui, essa fotografia, essas 3 imagens, são fabricações de tijolos artesanais. A primeira imagem aqui, estão amassando o barro com os pés. Para a segunda parte, é cozir ou cozinhar realmente o barro, queimar o barro. E depois, você vê aí que sai os tijolos. Aqui também tem outro, ele está tirando a matéria-prima para fazer o barro, para fazer o tijolo. E a segunda são gravuras. O que são gravuras, professor? Então, uma delas, bastante conhecida aqui da nossa região, é a xilogravura. Então, aqui, ó, tem a técnica de permitir a produção de várias cópias, né, de uma obra a partir de uma matriz. A xilogravura utiliza de madeira, você pega a madeira e faz o desenho na madeira, você pinta e coloca a imagem ou no tecido ou no papel, e aí a litografia, pedra, serigrafia ou tecido fino, seda, tecido sintético ou tela, água forte utilizada nas placas para limpar metal. Então, as placas de metais que faz, mas também a gente pode fazer de outro tipo a xilogravura. Então, vamos lá. Instalações. O que é isso, professor? Instalações é uma variante de escultura em que o artista, ao invés de modelar, né, ou esculpir essa obra de arte em uma figura, ele se utiliza de vários ou diversos materiais para fazer a obra. Então, ele pega vários objetos, ou sucata, plástico, balde, areia, e começa a fazer aí, ó, em sucata, metal, aço, estrutura de metal e etc. para criar uma estrutura dimensional, tendo um grande significado, direto ou indiretamente. Então, aqui, se a gente observar, é um casal aí se beijando, e aí dá um efeito. Se a gente olhar a imagem mesmo, tem vários objetos nessa imagem, cadeira, balde, e dá esse efeito aí maravilhoso, essa obra de arte. Então, é chamada de instalação, essa obra de arte. Tem uma bastante famosa, que é um elefante. Como você observa, a horizontal você vê um elefante. E outra imagem, você vê outro tipo de imagem. Então, vamos aí. Intervenções artísticas. O que será isso, professor? E aí, em caso, o que você sabe sobre intervenções artísticas? Então, intervenções artísticas, minha gente, são manifestações populares. Então, a partir lá de 1970, né, consistem as criações desenvolvendo formas variadas, né, no espaço urbano, objetivo de despertar reflexões sobre os lugares, promover acessibilidade ao público em geral e à obra de arte. Então, quem já viu aí no seu bairro ou na sua cidade, aí esses espaços pintados, então aí são intervenções artísticas. Então, ele pega o local, o seu bairro ou a rua e pinta e dá esse efeito aí. E aqui a arte de tecnologia. Professor, e tecnologia também é arte? Sim, tecnologia também é arte. Então tá aí, ó. Artistas contemporâneos estão explorando a possibilidade de produzir efeitos estéticos com computadores ligados à internet, software e de criação de sites, televisão, de cabo e sistema de rádio, dispositivos eletrônicos. Tudo isso se engloba na arte, minha gente. Então tá aí, ó. Tem uma criança ali fazendo uma pintura numa tela tridimensional aí, uma tela interativa, desenhando, e do outro lado, quem já assistiu o Shrek. Então, o Shrek também faz parte dessa arte tecnológica. Aí todo um efeito, né,
para fazer essa imagem. E aí, que será o nosso desafio de hoje? O que você tem, o que é que você trouxe, professor? Eu não, mas a Maria Farinha trouxe algo para a gente. Então, vamos ver o que ela trouxe para a gente hoje. Então, vou deixar aqui. E o nosso desafio vem aí, ó. Vamos utilizar papéis. Vamos utilizar, ó. Lembra, isopor, ó. Pecinhas de isopor, a gente pode recortar. Olha aqui. E vamos também precisar de tinta. Eu peguei minha tinta aqui com esse pincel ou esse pincel. Eu preferi esse de rolinho, mas o que você tiver em casa. Vamos também precisar de tesouras ou tesoura e lápis. Pronto. Nosso desafio hoje vai ser isso. E aí, o que é que vai fazer, professor? Vamos fazer, deixa eu voltar aqui, uma xilogravura. O que será isso, professor? É a arte de fazer, né, gravuras em madeiras e papéis. E aqui eu peguei, ó, fiz aqui dessa imagem aqui, peguei, desenhei, aqui, ó, desenhei aqui e apliquei no papel. Aqui fiz um chapéu aqui de um cangaceiro nordestino. E a outra, eu peguei aqui, ó, desenhei um cacto com várias estrelas aqui, ó. Tem as estrelinhas. E aqui essa técnica. Pode utilizar em casa? Pode, professor. Então, vamos fazer essa pintura de xilogravura. E aí, como é que eu faço? Deixo aqui, pego um papel e deixo aqui. Depois a gente escolhe. Vou pegar uma peça de isopor e vou fazer um desenho aqui aleatório. Eu fiz aqui com um tipo de cordel, então vou fazer outro aqui. Então vou passar assim bem lento aqui, não precisa muito forte. Depois você faz a marca. Pronto. Desenhou assim, fez o desenho. Aí agora é a parte que você coloca um pouco mais de força. Se tiver um objeto mais largo, por exemplo aqui, ó, eu pego a pontinha do lápis e vou fazendo o contorno do desenho, em cima do desenho, que fica melhor. Então, fazer assim. Pronto. Fiz o desenho e ele ficou um pouco largo, melhor ainda. Então, ó, eu venho aqui com a tinta, tiro o excesso, né, que tem muito, e vou passando. Vou botar já em cima de um papel aqui e vou passando. Não muito forte. Você vai passando aqui. Se tiver outro tipo de tinta, essa daqui é a tinta da base com água, gente. Agora tem aquela de tecido, também é bom. E aquela de PVC, que é melhor ainda. Então eu peguei aqui a base de água. E eu vou colocando aqui e vai ficar assim. Então eu venho aqui com o papel, coloco em cima da figura onde eu pintei e pressiono todo o papel agora, ó. Vou passando a mão bem devagar e ele já dá um efeito aqui dentro. Quando começo a passar, já vai dando a forma, aparecendo o coração aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó, bem fraquinho já dá para ver o coração. Então deixa eu tirar aqui e ó, então você pode desenhar um coração, pode desenhar uma flor ou um desenho nordestino, e esse aqui é o nosso desafio. Então só vamos precisar de
isopor, plaquinha de isopor, tinta, um lápis, ou essa daqui, uma tesoura, eu pego para cortar aqui na lateral, quando essa parte é maior. Então, dá uma dificuldade aqui para passar. Então, esse foi o nosso desafio de fazer uma xilografura. Gente, então, eu espero que vocês façam esse desafio. Envie para os professores de vocês, envie para as redes sociais. Esse é o nosso desafio da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima aula e envie o desafio para a gente. Até breve.